Boa noite, meu nome é Daniela Silva, eu sou aluna do 2º ano de licenciatura em Matemática da Universidade UEMP. Hoje eu vou apresentar uma aula para a disciplina de Matemática do Cotidiano do 2º ano. O tema da aula é o capítulo 21 do livro do Manuel Paiva, volume único. Essa aula está sendo apresentada em 2 partes, a primeira parte a Ana Paula já apresentou, e o tema da nossa aula é noções de estatística. Estatística é o rumo da matemática que estuda, analisando e interpretando os fenômenos coletivos. Assim como a Ana Paula explicou, né, a população pega uma amostra para fazer os estudos. Nessa aula eu vou falar sobre classes, distribuição de frequência, e vou falar também sobre 2 gráficos. Gráficos de setor e histograma. Vou começar então com as classes, né? O que são classes? Classes são intervalos, e esses intervalos têm um tratamento específico dentro da estatística. Então, muitas vezes a gente vê intervalos do tipo de idade. Muitas vezes a gente vê intervalo dessa forma, de 2 a 10, um exemplo, ou de 11 a 25, e assim por diante. Mas na estatística a gente usa símbolos matemáticos. Esse tipo de palavras, elas são mais para conteúdo escrito, jornalístico. Na matemática e em estatística, nas tabelas, a gente vai ver da seguinte forma: 2 a 10. Esse símbolo aqui, ele pode ser visto das seguintes maneiras. Assim, como está ali, assim e assim. O que isso quer dizer? Aqui quer dizer que o intervalo, o 2 ele pertence ao intervalo e o 10 ele não pertence, seria até o 9,999. Se for dessa forma aqui, ele quer dizer que o 2 ele não pertence ao intervalo, mas o 10 pertence ao intervalo. E dessa forma, quer dizer que os 2 pertencem ao intervalo. Esse sinalzinho aqui, ele também pode ser visto, né? É mais convencional usar ele, mas ele pode ser visto assim, né? O mais convencional também pode ser visto dessa forma, com um asterisco, até mesmo aqui uma rasura com risquinho. Sempre aqui vai estar sempre por exemplo, a bolinha aqui, onde o número pertence. Pode estar daí dessas formas aqui a bolinha, né? De um lado só, ou também dos 2 lados. Também, né, uma forma mais... um símbolo também que pode ser utilizado é abrir o colchete. Colchetes fechado aqui, por exemplo, em 3, ponto vírgula 4, colchete aberto em 4, quer dizer que o 3 pertence e o 4 não. Quando a gente vê isso aqui, a gente lembra também, né? Aqui, ó, isso seria a mesma coisa. 3 e 4. A gente lembra dessa simbologia, né? Que aqui é a bolinha pintada em 3, bolinha aberta em 4.
Assim como foi a outra aula que eu ministrei, que a gente falou sobre isso. Para dar um exemplo aqui de uma classe, vamos dizer que foram coletados os seguintes dados. Esses, por exemplo, vamos dizer que são a idade de algumas pessoas. Eu tenho aqui a tabela 1, tenho esses dados, né? E tenho aqui, por exemplo, duas tabelas que eu vou usar para explicar o que seriam as classes. As classes, por exemplo, nessa tabela 1, eu tenho aqui um intervalo que 15 pertence e vai até o 20 não pertence. O que eu pegaria aqui? Se o 15 pertence, eu pegaria o 16 e o 18. O 20 não pertence. Então, aqui entrariam dois dados. Por isso, aqui na quantidade, né? Poderia ser frequência também aqui. São dois, porque eu possuo dois dados dentro dessa classe, de 15 a 20, quando 20 não pertence. Aqui no outro, na outra tabela, eu tenho aqui de 20 a 25. Nesses dados, então, vai entrar todos os números 20. O 25, ele não pertence, então, eu venho até aqui o 23. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados que pertencem à quantidade aqui da frequência. Daí, aqui no outro, eu vou ter... Aqui eu vi aqui, ó, que eu escrevi errado. Esse dado aqui, ele não tá aqui, eu já escrevi ele ali em cima. Por isso que ele... Aqui, ó, ele vem até aqui. Eu teria daí 7 dados nessa classe. Daí, eu tenho a outra classe aqui, que ele vai de 25 até o 30. O 25 e o 30, ele pertencem a essa classe. Então, eu pego todos aqui os restantes. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. 6. Aqui, ó, na quantidade ou frequência, somando todos esses números, ele vai dar 15. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse é o exemplo da tabela 1. Então, essas aqui são as classes. E em cada classe, eu tenho essa quantidade de números referente a esses dados que eu coletei, que foram coletados. E aqui, ó, eu tenho o exemplo da tabela 2, onde eu tenho aqui um intervalo aberto em 15 e fechado em 20. Então, o 15 ele não entra, mas o 16 ele entra. Então, eu vou pegar aqui do 16 e daí entra também aqui os números 20. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Correto? Daí, aqui eu vou ter de 20 a 25, onde 20 não entra. E vai até o 25 que entra. Então, eu vou pegar aqui 22, 23, até aqui o 25. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 dados. Correto? Depois, eu tenho aqui na tabela do 25 ao 30, onde o 25 não entra e o 30 entra. Então, eu tenho aqui 3, 4. Então, eu tenho 4 dados. Aqui, entraram todos os dados, né? Então, também eu tenho aqui o total de 15 dados. Então, isso seriam as classes. Imagine, por exemplo, a utilidade dela é assim. Imagine, por exemplo, você fazer uma pesquisa com muitos dados. Aqui eu tenho 15, por exemplo. E para depois analisar esses dados, eu ter que fazer a análise, ter que olhar um por um. Isso ficaria mais difícil. Então, as classes, elas servem para facilitar o entendimento. Ela deixa mais claro o que está acontecendo dentro da análise. O número de classes vai depender do que está sendo analisado. Geralmente, é considerado usar de 5 a 20 classes. Abaixo de 5 classes, perde-se a informação. E acima de 20, além de desnecessário, dificulta a análise da tabela. Do nosso exemplo,
vamos usar, no exemplo que eu vou dar ali depois da tabela, eu vou usar 7 classes. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre distribuição de frequência. A distribuição de frequência, ela serve para organizar os dados coletados para poder facilitar a análise. Ela é útil para construir gráficos, calcular média, mediana, moda, amplitude, quantis, decis e percentis, além de outras. Eu vou dar um exemplo aqui para explicar a distribuição de frequência. Por exemplo, foram coletados dados de 50 pacientes que passaram por um consultório em um dia. O dado que foi analisado foi a idade desses pacientes. Aqui eu vou ter 50 dados aqui. Eles estão de forma, os dados, eles estão de forma bruta, ou seja, do jeito que eles foram coletados. Primeiro passo, né, para montar, para organizar os dados é em ordem crescente. Senão assim se torna mais difícil, né? Tá vendo que eles estão aqui 19, 40, tá tudo misturado. Foi realmente da forma que foi coletado. Assim como eu citei ali na classes, nessa eu vou montar uma tabela. Nessa tabela, eu vou fazer a distribuição de frequência conforme a idade, né? Que foram os dados que foram coletados. Aqui na primeira coluna, foi feita uma separação da frequência com que aparece, né? Foi decidido, então, que eu iria usar 7 classes. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 classes de idade. Nessas classes de idade, eu tenho que saber calcular o intervalo. Então, eu vou calcular aqui a amplitude de cada classe, sabendo que eu tenho 7. Para mim fazer esse cálculo, eu tenho que pegar a maior idade, que seria 86, lá naqueles dados que foram coletados, e a idade e o mais novo. O mais novo, ele tem 7 anos. Para mim calcular a amplitude, existem várias formas de calcular, mas eu escolhi essa. Primeiro, a gente subtrai a menor idade da maior. Então, eu tenho aqui 86 menos 7, que é igual a 79. Depois, eu pego esse 79 e divido pelo número de linhas, que são 7. Então, eu tenho aqui 79 dividido por 7. O intervalo, ele deu aqui igual a 11,29. Nesse caso, eu vou arredondar ele. Eu vou arredondar o número para 12. Esse 12, esse vai ser o nosso intervalo. Uma observação é que sempre que tivermos um número, mesmo que aqui tivesse dado um número inteiro, nós arredondaríamos o mesmo para o próximo número do intervalo. Esse valor sempre é arredondado para cima, pois tem outras maneiras de encontrá-lo, mas eu escolhi essa daqui. Vamos à tabela. Aqui, como eu escolhi de 12, então eu fui lá de 7 a 18, 19 a 30,
31 a 42, 43 a 54, 55 a 66, 67 a 78 e 79 a 90. Essas foram as classes que foram divididas, pois a gente usou 7 classes. Aqui nós temos a tabela, então, né? Aqui foi feita a distribuição de frequência. Aqui começando pela frequência absoluta. Analisando aqui a coleta de dados, eu percebi que de 7 a 18 anos, eu tenho aqui 6 dados. Depois, assim, em sequência, né? Eu coloquei aqui de 19 a 30, foram 10 pessoas. De 31 a 42, 13 pessoas. De 43 a 54, 8 pessoas. De 55 a 66, 5. De 67 a 78, 6. E de 79 a 90, 2. Aqui de 79 a 90, porque foi usado sempre um intervalo de 12, não tem problema passar para analisar. Depois, eu vim aqui para preencher a frequência relativa. Relativa, o que quer dizer frequência relativa? A frequência relativa, A frequência relativa é relativa à quantidade de pessoas, são 50 pessoas, né? Então, aqui eu tenho quanto que cada classe representa dessas 50 pessoas. Vamos dizer que 50 pessoas fosse 100%, aqui na frequência relativa, eu tenho que, na primeira classe, 12% de 50 está na primeira classe, e assim por diante. Para calcular a frequência relativa, é bem simples. É através aqui da regrinha de 3, né? Deve-se achar, a frequência relativa deve-se achar a porcentagem de pessoas de cada classe. No caso, vou fazer um exemplo aqui da primeira classe. Na primeira classe, de 7 a 18 anos de idade, né? Eu tenho aqui 6 pessoas. Essas pessoas, para mim calcular a frequência relativa, eu faço aqui 6 pessoas vezes 100, dividido pelo total de pessoas, 50. Então, eu vou ter aqui que 6 vezes 100, 600, dividido por 50, eu vou ter 12. Então, 12% está na primeira classe. E assim por diante, né? Aqui eu tenho que 12%, 20, 26, 16, 10, 12 e 4. Após, né, calcular a frequência relativa, a gente já distribuiu. Tenho aqui também, eu fiz aqui na tabela o ponto médio. O ponto médio, ele representa o número que está no meio de cada intervalo, né, cada classe. Então, de 7 a 18, eu tenho aqui que no meio dele, eu tenho 12,5. De 19 a 30, 24,5 e assim por diante. Aqui eu posso pegar e apenas dividir, né? Ou aqui, ó, por um exemplo aqui para você achar o intervalo que está no meio, coloquei todas de 7 a 18, né? Calcula isso aqui. Pega os dois do meio, porque é um número par, e divide 12 mais 13, dividido por 2, igual a 12,5. Essa é uma das formas de achar o ponto médio. Daí, depois eu fiz aqui o que seria o FAA. FAA, ela é a frequência absoluta acumulada. Essa é a frequência, FA é frequência absoluta, FR é frequência relativa, né? E FAA, frequência absoluta acumulada.